e vamos começando, tá? O tema que eu deixei para o nosso encontro de hoje é o papel da linguagem corporal na comunicação. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre esse assunto, mas ele é muito interessante. Então, assim, quando você começa a estudar uma nova língua, as expectativas que você tem, muitas vezes você acaba se frustrando, né? Porque tem coisas que você imagina que são de um jeito e não são, tem coisas que você nem imagina que existem na outra língua e você vai ter que aprender, talvez mudar a tua forma de pensar um pouquinho. Então, nesses encontros aqui, a gente está trabalhando sobre esses assuntos. Então, duas coisas que estão faltando para nós conversarmos. Coisas que são como vocês não pensam, e a linguagem corporal, com certeza, é uma coisa que ela é de um jeito que você não imagina que funcione desse jeito, né? E isso nós vamos abordar hoje. E no próximo encontro eu vou abordar coisas que não são como vocês pensam. Olha só, é um trocadilho aqui, né? Que são os sons da língua, que são muito diferentes. O pessoal tem muito medo do TH no inglês, né? Mas o TH não é o único som que é diferente. Tem vários sons que são diferentes entre o português e o inglês. Eu não trabalhei linguagem corporal no primeiro encontro nosso, apesar desse tema ser importantíssimo, porque lá eu escolhi trabalhar com vocês o plano B, e o plano B, ele se adapta um pouquinho melhor com documentários. E documentários, né, não tem diálogo, não tem personagens interpretando um papel, então não tem conversa, não tem muita linguagem corporal. Agora, lá nos documentários você tem imagens, né? Normalmente o documentário tem imagens mostrando aquilo que o narrador está falando. Porém, a partir de agora, nós vamos falar mais especificamente sobre o trabalho com filmes e seriados. Então, você tem mais diálogos entre personagens, por isso, linguagem corporal o tempo todo. Então, dependendo do assunto, do conteúdo que você for escolher para trabalhar, né, você vai trabalhar de um jeito ou de outro. Linguagem corporal é o comportamento da pessoa no momento em que ela está falando. Às vezes, ela não está nem falando, né, mas é o comportamento da pessoa que comunica. Então, nós podemos observar os gestos da pessoa enquanto ela está se comunicando. Pode ser falando ou não falando, né? Porque imagine, se eu estou num restaurante, por exemplo, e eu olho para o garçom e eu só faço assim, né? Ele já me entende, eu não preciso nem falar. Então, o gesto pode ser no ato da fala ou não. A postura da pessoa numa determinada situação ou a postura da pessoa em relação a outras pessoas, isso comunica também. As expressões faciais que nós fazemos no momento em que estamos falando, elas entregam as nossas emoções, né? Tudo isso aí é parte da comunicação. Enfim, são os movimentos que você faz quando você está se comunicando com os outros. Tudo isso é linguagem corporal. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. A pergunta está aqui, ó. Quanto por cento da nossa comunicação vocês acham que é compreendido ou percebido através da linguagem corporal? Coloquem lá no chat para mim, gente. Quanto por cento vocês acham? Eu vou abrir meu chat aqui. 90%, alguém disse. 40, 30. Pode colocar, dá um chute aí, gente. Pensa nisso. Vamos separar assim. Algumas coisas são faladas com palavras e outras coisas são expressadas por gestos e expressões. Quanto por cento? Nossa, o pessoal é otimista aqui. Posso revelar? Nossa, Samuel, 85. Pessoal otimista aqui, hein? Ah, eu acho que vocês assistiram aquele desenho que eu passei, né? Passei segunda-feira um desenho para todo mundo. Vocês conseguiram entender o desenho? Eu já vou revelar aqui, ó, a verdadeira porcentagem disso aqui, ó. Na nossa comunicação no dia a dia, isso aqui é uma média, tá? 7% da comunicação é feita através de palavras, do que a gente fala, que são as coisas mais precisas que a gente precisa apontar, né? E 93% da comunicação é feita não verbalmente. São essas coisas que a gente percebe no ar, você percebe pelo gesto, pela expressão, né? Coisas que não são faladas, mas você consegue
identificar ali a comunicação através desses fatores todos. Então, quando a gente separa aqui o que é não verbal, gente, vai ficar assim, ó. Dentro desses 93%, 38% é o tom de voz que é usado pelas pessoas e 55% é linguagem corporal. Então, gestos, expressões e postura, né? Por que que o tom de voz não é verbal, gente? Tom de voz não é linguagem verbal. Ele está dentro da linguagem corporal. Vou dar um exemplo para vocês. Se o meu marido chega em casa e pergunta assim: "Aonde que está a minha chave?" E eu respondo: "Tá na mesa." O que eu estou comunicando aqui é a palavra mesa. Mesa é uma linguagem verbal. Agora vejam, eu vou manter a mesma palavra, a mesma linguagem verbal, mas eu vou mudar a minha comunicação. Percebam, a mesma fala, só mudando o tom de voz. Meu marido chega em casa e pergunta: "Onde está a minha chave?" E eu falo: "Na mesa." Eu estou comunicando a mesma coisa que eu comuniquei agora há pouquinho? Será? O que vocês acham? Eu estou comunicando algo muito diferente. Eu estou comunicando algo assim: "Eu já falei 50 vezes onde está e você veio me perguntar de novo." Tudo isso dá para perceber mudando não a palavra que foi falada, e sim mudando o tom de voz. Então, por isso que o tom de voz, ele é uma linguagem não verbal, tá? Você usa a mesma palavra, mas você dá um contexto diferente para ela. Eu queria saber de vocês, gente, quem já fez, quem já começou ali o projeto e pode me dar uma opinião aqui de como é que foi esse primeiro mês, o que que achou, alguma experiência que vocês possam contar para mim, quem gostaria de falar aqui? Talvez tenha alunos que não conseguiram entrar ainda, que gostariam de falar. Samuel, você já fez alguma coisa de vídeo? Você fala daquele plano A e plano B? Isso? Eu comecei o plano B. E o que que você achou? Então, na verdade, quando eu coloquei a legenda em inglês, né, a linguagem inglesa, tipo assim, as palavras eu entendo, tipo assim, vocabulário e tudo. Então, foi super tranquilo. Você já tinha Agora, feito sim, isso antes? não, Não? Foi a primeira vez. não. E qual É, foi o vídeo que você usou? eu peguei, foi uma palestra daquele TED, não sei se você sabe, aquele Sei, grupo aham, Gates. sim, muito Aí bom. isso é uma palavra sobre empreendedorismo, essas coisas, né? Tipo assim, Muito mais para legal, as empresas. muito legal. Aí, Palestra ela entra mais pro ramo ali do documentário, né? Você não tem muito, porque não tem diálogo, é uma pessoa só falando, então, sim, é, mas tem bastante expressões também, tem bastante tom de voz também, sim, né? aham. Muito bom, gostei, A, Samuel. a minha dificuldade, por exemplo, se eu tivesse ouvindo sem legenda, às vezes eu não conseguiria identificar qual palavra. Agora, com a legenda, Gente, mas o que que acontece? Essa questão do som, eu vou deixar para abordar na no nosso próximo encontro daqui a um mês. Mas isso é a maior verdade que você falou, Samuel. Por quê? A gente está acostumado a ler as palavras em inglês porque o alfabeto é o mesmo que a gente usa. Porém, os sons que aquelas letras ali produzem são de um jeito que você não imagina. Então, é isso que uhum. você falou, lendo vai, e só ouvindo é realmente mais difícil, isso é com certeza. Mas tem um jeitinho que a gente vai aprender a fazer também para conseguir entender melhor essas Mas palavras depois. eu fiz 2 dias, é continuar fazendo com a legenda mesmo, né? O plano B é do jeito que está lá, é 3 dias para três cada dias. conteúdo que você Aham, escolher, daí você troca o conteúdo. Hoje tá. eu vou ensinar vocês a mexerem com o plano A. O plano A ele é um plano mais longo um pouquinho, tá? Uhum. Eu já vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês e vou ensinar. Quem mais já fez, Vini? Você já fez, Vini? Você estava me fazendo um dia que você comentou alguma coisa ali de com o olho fechado, tal, lembra? Ah, sim, isso foi quando eu tava assistindo série na Netflix. Isso. E o que que você achou? Cara, é muito complicado, porque, tipo, eu me baseio muito na legenda ainda, e ainda me perco um pouco, porque as falas são muito rápidas, né, e passa muito rápido a legenda, mas de olho fechado eu me banano todo também. De olho fechado. Quem não fez o plano A ainda vai ver que tem um pedaço ali que tem que assistir com o olho fechado. É bem interessante o porquê disso também.
Então eu tinha passado esse videozinho aqui para todos vocês na segunda-feira e pedi que vocês assistissem. Eu não sei quantos de vocês repararam que aqui nesse vídeo não existe nenhuma palavra falada. Tudo que acontece aqui a gente consegue perceber através da linguagem não verbal, através das expressões ali dos personagens, dos movimentos, né, da situação que acontece, mas não existe troca de palavra em momento nenhum nesse videozinho aqui. E eu justamente passei para vocês isso aqui para exemplificar o meu ponto aqui hoje, o que eu quero que vocês entendam hoje, que é assim. Voltando aqui para a nossa porcentagem, se 55% do que eu vou perceber não depende de palavras, para que estudar uma língua estrangeira então, gente? Qual que é o objetivo disso? Se a gente consegue entender muita coisa sem as palavras. Será que é isso que eu estou querendo dizer? Também não é assim, né, gente? A gente está aqui para aprender inglês, para estudar inglês, então eu venho falar para você que não precisa? Não, é justamente o contrário. Eu quero falar para você que precisa estudar. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que as palavras que nós aprendemos na nossa língua, a gente aprende e já sai usando, já aprende o significado e não esquece mais? E quando a gente está estudando uma língua nova, não é assim. Você aprende uma palavra, aí você esquece, você tem que anotar, você tem que fazer frase, fazer exemplo. Tem todo um esforço ali para você conseguir aprender uma palavra. E isso, imagine com cada palavra que você aprende na língua nova, né? Por que será que acontece isso? Bom, um dos fatores é que eles explicam sobre os lados do cérebro, né? Que tem um lado próprio para aprender linguagem, o outro lado é da parte mais lógica e tal. Essa é uma das explicações. Mas o que eu queria abordar com vocês hoje é sobre isso que nós estamos falando, que é o seguinte: aprender palavras desconectadas do tom de voz, do gesto e principalmente do seu som original não vai ajudar muito você. Porque aí você vai ter que ficar estudando essa palavra, memorizando, fazendo lista.
Se 93% do que a gente entende vem através de comunicação não verbal, esses 93% vão ajudar você a compreender aquela palavra, mas não só compreender, vão ajudar você a aprender e internalizar essa palavra, a memorizar. Porque quando você for lembrar dessa palavra, você vai lembrar do contexto que você viu, você vai lembrar da cena, do que estava acontecendo. Tudo isso faz parte da memória que traz junto com essa palavra. Não é uma coisa isolada. Quando a gente tenta aprender palavras isoladas, é muito mais difícil. Você já viu alguém tentar aprender inglês, por exemplo, fazendo lista de vocabulário? Vamos pegar a lista de tudo que tem na cozinha, todos os objetos da cozinha. Faz uma lista lá de 100 palavras e fica decorando. Não aprende, você não vai lembrar, porque essas palavras estão fora de um contexto de uso, é só uma lista. Então, quando você aprende as palavras já dentro de uma frase, já com a entonação correta daquilo, porque você está ouvindo também, não é a palavra solta, é a entonação da frase como um todo. Você aprende já, observando o gesto que a pessoa fez no momento que ela falou aquela palavra, o comportamento que estava acontecendo e a situação. Isso vai ajudar você a fixar essa palavra, essa frase, tudo isso na sua memória com muito mais facilidade. Então, o que eu estou tentando dizer é isso. Não que vocês não estudem inglês porque vocês vão se comunicar só com linguagem não verbal. Não, é o contrário. Usem a linguagem não verbal para facilitar o aprendizado do inglês de vocês. Facilitar a memorização. Em primeiro passo, lógico, a compreensão daquilo que você está escutando, mas o objetivo maior é a memorização. Então, resumindo o assunto aqui da linguagem corporal quando você está aprendendo uma nova língua, adquire uma palavra, tudo que você puder estudar onde houver mudança de tom de voz, gestos e linguagem corporal, principalmente um contexto onde aquela palavra está inserida, essas palavras serão memorizadas mais facilmente e acessadas mais rapidamente quando você precisar lembrar delas. É isso que é a mensagem desse encontro nosso de hoje. Tá? E por que eu coloquei aqui esse sinalzinho de umas línguas, acho que é egípcia aqui, né? Umas línguas antigas aí. Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem a diferença entre quando eu estudo uma palavra na língua nova, puramente pela palavra, eu estou estudando como se ela fosse um código. Então, um código, gente, é isso. Eu olho aqui um símbolo, eu tenho que decodificar esse símbolo na minha mente, entender o que ele significa na minha língua, para daí conseguir entender o que está escrito aqui. Então, se a gente for por palavra, dessa forma, é muito mais difícil lembrar. Agora, quando você já memoriza uma palavra com o som correto dela, com a entonação da frase e com todo o contexto que está junto, o seu cérebro vai entendendo que aquilo ali não é um código para ser decodificado. Aquilo ali é uma língua já pronta. E você vai decodificar a situação que está acontecendo e não cada palavrinha, como se fosse aqui esses códigos que você precisa montar, né, um significado na tua língua para depois entender. Então, isso é um processo muito doido que acontece no nosso cérebro, que na verdade o que você precisa fazer é se jogar ali dentro de uma confusão, colocar a sua mente numa confusão da língua estrangeira e deixar a sua mente se organizar sozinha. Deixar o teu cérebro se bater um pouco no começo, até ele entender que aquilo ali é uma língua. E ele se organiza. É muito interessante tudo isso.